Fala pessoal, então bem-vindo ao terceiro vídeo aí da série que a gente está fazendo do Python para finanças. Espero que você tenha acompanhado o vídeo 1 e o vídeo 2 para chegar aqui. Então aqui a gente vai continuar mostrando de onde a gente parou. Lembrando que aqui a gente vai estar mais manipulando o gráfico, entendendo um pouco mais de como que a gente consegue usar as datas e também a junção de mais de um valor, né? Então uma coisa interessante, automaticamente vamos aqui, vamos relembrar os dados que a gente tem. E aqui, ok, então aqui a gente tem nossos dados. Uma coisa interessante para quem gosta de fazer análise técnica de ações é trabalhar justamente com médias móveis. Então o que a gente pode trabalhar aqui? Vamos fazer o seguinte, aqui eu vou criar, fazer uma média móvel de 100 períodos. Média móvel, vou colocar aqui median average de 100. Aqui eu vou colocar que ele vai receber o valor do DF, que eu vou ter que calcular. Aqui eu vou chamar a coluna que eu quero que seja feita essa média. Então vamos fazer uma média aqui no ponto rolling. Nesse rolling vocês já vão entender o que está acontecendo. Mas nesse rolling é como se ele fizesse item por item, como se fosse um for each, e fizesse uma operação matemática que eu vou definir. Então aqui eu quero que o window ele seja de 100, então, ou seja, ele vai pegar 100 itens e para cada um deles ele vai fazer a média, min. Para cada item ele vai fazer a média. Então vamos ver se deu certo. Vamos dar um enter. Ok, princípio calculou, e eu vou dar um df.head. Legal, então, olha, nós temos aqui uma coluna que a gente adicionou, que é a média móvel de 100 períodos, mas essa média móvel está mostrando para nós que está valor vazio. Se você parar para pensar, a gente mandou, então, as 5 primeiras linhas com essa média móvel, e ele apareceu valor vazio. Se você parar para pensar, durante 100 períodos, nas primeiras linhas, ele não tem informação suficiente para calcular a média móvel. Então, por isso, ele vai acabar não mostrando o valor da média. Vamos fazer um exemplo aqui. Agora, se eu pegar tail, que é os últimos 5 números, aqui ele mostrou para mim a média dos últimos 100 preços, 100 dias, aqui no dia 24 de novembro, é equivalente ao valor de 25,90. Então, quando ele não tem valor suficiente para calcular a média, ele vai colocar dessa forma. Para vocês entenderem, vamos colocar mais um aqui. Vamos chamar aqui média móvel de 5 períodos. E aqui eu vou calcular também com 5. Então, da mesma forma, aqui eu vou calcular de novo. E aqui eu vou dar um head. Olha, então, para entender, eu preciso de pelo menos 5 itens para calcular a média. Então, aqui no quinto item, ele já tem 1, 2, 3, 4, 5. Para calcular a média dos últimos 5. Então, nesse caso aqui, como ele não tinha informação suficiente para calcular, não calculou. Aqui ele já fez o cálculo. Mas uma coisa interessante para a gente poder evitar esse erro de aparecer um valor aqui que vai atrapalhar o nosso gráfico, basta a gente vir aqui e colocar como min underline periods, ou seja, quantidade mínima de períodos, 0. Se eu colocar como 0, vamos lá, vocês vão entender. Ele automaticamente vai preencher o valor que não tem, que seria nulo, com o valor que está no fechamento. Então é uma coisa bem simples, ele vai preencher esse valor com esse. A hora que chegar no valor 5, no valor que ele tem a quantidade suficiente para fazer o cálculo, ele vai começar a média. Então aqui, ó, ele repetiu. Aqui ele vai repetir o valor. Aqui ele automaticamente fez a média. Enfim, que aparentemente ele não puxou o valor igual. Eu vou dar uma olhada por quê. Enfim, vamos dar uma seguida no vídeo, né? Mas aqui então, o que acontece? Vamos deixar aqui a média só de 100. E aqui a gente vai trabalhar agora para poder plotar esse gráfico. Então eu já tenho calculado a média móvel dos 100 períodos, eu tenho aqui o fechamento
E aqui então a gente vai continuar para calcular, para mostrar como é que a gente vai fazer. Então aqui eu tenho o Excel 1, que eu vou chamar aqui, vai ser parte do quadro 1. Ó, aqui então eu vou chamar PLT, que é da função lá do Matplotlib. Subplot to grid, ou seja, eu estou criando aqui o gráfico, aqui eu vou abrir e eu vou dar uma dimensão para ele. Então aqui eu estou dando uma dimensão para ele, ou seja, estou colocando aqui o tamanho que ele vai ser dentro desse tamanho, certo? Então aqui já tenho essa informação do gráfico, vocês já vão entender o que está acontecendo. Eu vou vir aqui e vou executar de novo. Eu vou chamar de Excel 2, e 2 eu vou mudar umas informações. Aqui então eu já estou chamando ele para ficar em outra posição e estou dando tamanho menor. Agora eu preciso fazer o seguinte, preciso preencher esse gráfico com as informações que eu quero. Então aqui Excel1.plot, aqui eu vou informar, eu quero que o index seja a data, eu quero que plot para nós aqui ou a adjustment close. Aqui, claro, tem mais informações que a gente pode colocar, né, para poder estar deixando ele com outras cores, etc. Mas eu não vou fazer isso agora. Aqui eu vou copiar e vou só colocar o Excel 2 e vai ser o index também, só que eu vou chamar aqui o 100 e-mail. Então, na verdade, aqui eu vou chamar 1, vou adicionar no mesmo gráfico. E aqui vai ser o 2. O 2 eu vou chamar ele de barra, um gráfico de barras, eu vou chamar aqui o volume. Por isso que eu chamei separado. Agora a gente vem aqui no PLT.show. Vamos ver se deu certo. Ó, deu um erro. Deixa eu ver. Tá, eu achei o erro aqui. Eu estou importando aqui, ponto, pyplot. Eu estava chamando direto da raiz e ele não estava encontrando o arquivo. Agora vai dar certo. Vamos rodar de novo lá, vamos acompanhar. Opa, outro erro, vamos lá. Então, a gente aqui, na verdade, eu tenho que ser 1, porque eu tenho que chamar 1 aqui. Então, o que acontece? Aqui a gente conseguiu fazer o gráfico rodar. Então, olha, eu tenho aqui o gráfico. Nesse gráfico, mostrou o preço. Ó, esse é o preço. A gente pode ver lá como ele está bem, não está suavizado e que tem a média móvel de 100 períodos. Então aqui ele tende a seguir o mesmo, quando chegou a 100 períodos ele já saiu e fez a média própria. Então aqui para quem gosta de fazer análise gráfica, análise técnica, tem um prato cheio aqui para olhar. Olha, por exemplo, sempre que o preço bate aqui ele tende a subir. Então são algumas informações que são úteis e que o volume também, ó, aqui olha o ponto de resistência. Então, com essas informações que a gente consegue trocar a forma de botar o gráfico, né? São muitas coisas. Aqui, né, no VS Code tem a opção de salvar. Tem a opção aqui de abrir como uma imagem, expandir. Eu vou expandir para ver. Ó, aqui tem a opção de olhar como se fosse uma imagem mesmo. Aqui tem a opção de dar zoom, de trabalhar em cima desse gráfico, né? Fica uma forma mais visual. Então, assim, isso é um pouco do que eu quis mostrar para vocês aí no vídeo 3. Fiquem atentos, no próximo vídeo também a gente vai trabalhando mais com manipulação e fazendo algumas coisas um pouco mais complexas, mas que tem utilidade para o dia a dia. Obrigado então, continue acompanhando o canal, se inscreva aí no canal, curta o vídeo e lembrando que tem um curso de Python e automação aí na descrição, dá uma olhada aí, é um curso bem interessante, vai estar ajudando você a fazer suas automações e seus projetos que você tem em mente. Obrigado.